Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. E seguinte, uma marca que apareceu pouco aqui no canal, mas que é bem famosa no movimento de Hi-Fi é a TRN. Eles já fizeram alguns modelos muito interessantes, por exemplo, o TRN V90, que pra mim era como se fosse um KZ-S10 Pro melhorado, mas um pouquinho mais caro na época, e o V80 também, que foi um fone que eu também testei e também gostei bastante pro que era. Mas praticamente tudo da marca ficava meio nessa faixa, entendeu? Até pouco tempo a TRN tinha quase que exclusivamente fones mais simples, tá? No máximo na casa aí dos 100, cento e poucos dólares, né? Ela era muito mais especializada em fones mais de entrada. Só que mais recentemente ela começou a lançar alguns fones mais ousados. E agora ela lançou o mais ousado de todos. É esse cara aqui, que é o TRN BAX. Tá? Ele é o topo de linha da TRN. É um fone que tem um falante dinâmico, uma armadura balanceada e dois dos famosos falantes eletrostáticos ou magnetostáticos da Sony, um por lado. Inclusive eles falam magnetostático aqui, não eletrostático, eu achei bom. Ele custa 315 dólares, o que dá mais ou menos 1.800 reais, tá? E, assim, isso faz com que ele, em tese, esteja acima de fones muito renomados, como o Drop Kato, 7 Hz Timeless, e na faixa de fones como o Blessing 2 Dusk e Chainsmanger T2. Então, não preciso falar pra vocês o quanto a tarefa do BAX é muito, mas muito difícil. Então, vamos ver se ele tem o necessário para brigar com essa galera renomada. Esse fone foi enviado pela Linsou, eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse. E hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. Bom, vamos lá. Fisicamente, o BAX é um fone bem interessante. O unboxing é legal, tá? Ele vem bem apresentado, tem uma boa seleção de ponteiras. Nada absurdo, tá? Mas vem com ponteira de espuma também, inclusive, e ele vem com essa case aqui de metal, que é a mesma que a C-Audio usa. É uma case que eu gosto bastante, tá? Super bonitinha e bem segura. E é o seguinte, ele tem uma coisa interessante. O cabo é um cabo excelente, tá? Muito robusto, mas ao mesmo tempo muito flexível e leve, assim, gostei bastante. E ele é daquele tipo de cabo que tem a ponteira, a ponta, né, substituível. E aí você consegue colocar um plug normal, P2, ou então balanceado 4.4 ou 2.5. Mas mais do que isso, cara, esse aqui é um dos bons. Ele parece muito com o do Kinect e do Golden, tá? Porque o conector não é muito maior do que um conector comum, mas você ganha a vantagem da modularidade. E ele também vem, ele só veio com esse aqui, tá? Mas ele também vem com um adaptador para P10, né? E você pode comprar essas ponteiras. O fone em si, cara, é bem legal, tá? Ele tem uma construção muito boa, o fone é todo de metal, é bem pesadinho até. E tem um visual, cara, meio art déco, assim, sabe? Aqui na frente. Eu achei muito bonito. Tem, inclusive, o nome do modelo aqui, BAX, nessa fonte meio vintage, assim. É tipo americana, década de 50, cara, que eu achei bem interessante. E aqui na frente a gente tem, cara, um detalhe curioso. Na verdade, é uma das coisas mais interessantes desse fone. Tá vendo essa grade? Cara, esse é um in-ear aberto. Normalmente os intra-auriculares são fones totalmente fechados, tá? Mas o BAX não. E isso pode ser bem legal e ter consequências muito interessantes sobre alguns aspectos. O conforto é bom, mas o encaixe é regular. Assim, ele é meio superficial pra mim, então ele não é um fone que acaba ficando tipo, realmente seguro, entendeu? Mas nada demais, tá? É ok, só não é o melhor fone do mundo nesse sentido. E o isolamento, por ele ser um fone aberto, também não é dos melhores. Não é um fone escancarado, mas ele não chega a te trazer aquela sensação de isolamento completo, de in-ears totalmente fechados. Então é isso, assim, fisicamente é um fone bem interessante no geral. E no som, cara, também, tá? Eu já vou deixar claro, melhor que o T2, que o Dusk, ou até mesmo que um Timeless ou um Kato, sinceramente, em termos gerais, olhando para ele como um todo, para os meus ouvidos, não. Mas ele traz algumas coisas que nenhum desses outros traz, tá? E são características que podem ser muito interessantes para os momentos certos ou para o público certo. A questão é que, em termos de tonalidade, esse fone não é exatamente um exemplo em equilíbrio. Não acho que ele seja também, tipo, exageradamente desequilibrado, mas é um fone um pouco mais em V, com graves bem cheios, bem tensos e agudos, médio agudos, um pouco mais fortes e presentes também. Mas a questão é o seguinte, cara, ele tem uma sonoridade enorme.
muito intensa, mas mais do que isso, super ampla e super expansiva também. E cara, isso pode ser muito cativante e muito envolvente. É um fone que em vários momentos eu coloco e é tipo, caraca, sabe? Que som enorme, entendeu? Guardadas as devidas proporções, ele me lembra o 64 Audio Duo, que eu avaliei não muito tempo aqui no canal, um fone de mais de $1.000. Ele tem uma pegada que segue uma linha parecida, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu começar pelos graves como sempre. Como eu falei, são graves bem fortes, tá? É um boost assim, considerável, que entra mais dos médio graves do que eu gostaria. Então é um fone que tem uma pegada bem cheia mesmo, bem maçuda, assim, relativamente dominante nos graves. Eu sei que tem muita gente pra quem assim, isso vai ser ótimo, porque os graves são realmente graves intensos, com bastante peso, muita autoridade, um ótimo impacto, mas pro meu gosto eu acho que tem situações bastante frequentes onde ele passa um pouquinho do ponto. E aí as tecnicalidades elas acabam sofrendo um pouco também, porque os graves não são os graves mais firmes e mais assertivos do mundo. Entendeu? Tem situações onde eu acho que pode faltar um pouquinho de definição, mesmo comparado a fones mais simples, tá? Como um Moondrop Kato, dependendo até mesmo um Duro Titan S, uma coisa assim. E apesar disso, cara, a extensão também podia ser um pouquinho melhor. Existem situações onde ele, tipo, nas últimas oitavas, ele pode falhar um pouquinho, tá? Mas tem muitos casos onde, cara, funciona. Você pega uma Brand New Shoes do Takuya Kuroda, cara, o bumbo é uma porrada maneira, sabe? Em músicas eletrônicas também pode funcionar muito bem, tipo uma Escape do Deadmau5 com a galera lá, tá aqui na tela. Em muitos casos pode ficar maneiro, entendeu? Mas, apesar disso, com bastante frequência, os graves acabam sendo meio demais pra mim. Já os médios são legais. Eles não são incríveis, mas são médios bons. Eles são ligeiramente recuados no espectro, então vozes não vão ter a frontalidade de algo como um Kato, muito menos de um Menger T2. Só que, como eu sempre digo nessas situações, isso pra mim não é uma coisa nem positiva nem negativa. É simplesmente uma escolha de tuning, uma característica que vai funcionar mais para algumas pessoas do que para outras pessoas. Tem situações onde eu prefiro a pegada mais tridimensional e mais presente nos médios em vozes, tá? Que o T2, por exemplo, me mostra, mas eu também acho que tem situações em que essa pegada mais relaxada dos médios do BAX funciona muito bem também. Inclusive porque tonalmente eu acho que os médios são bastante bem resolvidos. Assim, são médios para os meus ouvidos, cara, consideravelmente naturais, com uma pegada mais sedosa, que me agrada bastante. Assim, são médios que eu acho bem eufônicos, bem musicais. Quando a gente vai seguindo o caminho para os agudos, a gente já volta a ter mais presença. Só que é uma presença maior nos médio agudos do que nos agudos em si. Eu não sinto que o BAX é um fone agressivo, um fone gritante. É meio que só mais força na região da presença. E ao mesmo tempo os agudos mais altos são um pouquinho menos proeminentes, mas ainda assim são presentes. E esses agudos mais altos, aliás, eles são muito bons. Provavelmente, assim, por conta dos eletretos da Sonion aqui, são agudos que em termos de quantidade tem uma pegada mais calma, mais na linha de um Moondrop Variations do que de um Unique Melody Mesh MK2 ou de um Audio Dream Summoning ST. São aqueles agudos mais complementares. Mas isso é que nem a situação dos graves, é questão de gosto. O que importa é que pra mim é uma boa quantidade, independente de qualquer coisa, e são agudos com ótima extensão, são muito articulados e com bastante definição. Então, assim, é um daqueles casos onde você consegue escutar com muita clareza tudo o que está acontecendo nas regiões mais altas, e não acho que os agudos sejam agressivos, brilhantes demais ou recuados demais, são muito corretos, tipo, articulados é a palavra. Então são muito bons. No final das contas, é uma tonalidade que, no geral, eu considero, tipo, ok. Assim, como eu falei no início, não é um fone que, pra mim, se destaca pelo tuning. Não é que seja ruim, de novo. Eu acho que funciona. E pra muita gente, pra muitos gêneros, eu acho que isso aqui vai ser, tipo, excelente. Exatamente o que a pessoa busca, tá? Porque é bem executada pra essa proposta. Mas eu acabo preferindo outra pegada em termos de tuning, tá? Mesmo em modelos mais baratos. Por outro lado, como eu falei no início, esse fone tem as suas proezas. Em tecnicalidades como resolução, detalhamento e transparência, ele é bom, mas não chega a ser incrível, tá? Ele tá na linha do preço. Mas na espacialidade e na sensação de grandeza, esse fone é bem incrível. Como eu falei no início, assim, a parada é que ele tem uma sonoridade gigantesca. Não é tanto sobre espacialidade ou arejamento, no sentido mais clássico dos termos, porque ele é um fone que tem uma pegada mais cheia, que acaba ficando um pouco no caminho disso. Então, assim, não é um fone que tem aquela espacialidade mais leve, tipo o AKG K701 ou o Sennheiser HD 800. Não é por aí.
é que é uma sonoridade enorme, entendeu? Você aumenta o volume e ela preenche, entendeu? É tudo muito intenso, mas ao mesmo tempo muito amplo. E você tem muito menos a sensação de uma coisa presa, que você tem com in-ears mais fechados, entendeu? Então, assim, realmente é uma coisa muito expansiva, né? Muito grande mesmo, entendeu? Como eu falei, ele me lembra muito, menos em equilíbrio tonal, mas nessa característica com o 64 Audio Duo, tá? Acho que é a única situação onde eu vi uma coisa seguindo essa linha. E tem muitas situações onde isso funciona muito bem. Você pega tipo um Fusion, tipo uma Hiromi, ou um Stanley Clarke, ou então um progressivo tipo Porcupine Tree, um Opeth. Cara, é uma pegada muito maneira, entendeu? É muito envolvente. Ainda que, de novo, o equilíbrio tonal não seja a melhor coisa do mundo pro meu gosto, ele funciona. E funciona muito, tá? Então, é assim que eu fecho. De novo, se você tiver $350 para comprar um fone, o BAX vai ser a minha primeira indicação? Não. Mas tem muitas situações onde eu acabo pegando ele para ouvir, porque eu quero uma coisa nessa linha, entendeu? Aquela coisa super intensa, envolvente, entendeu? Realmente, assim, tem várias horas em que eu coloco o BAX e penso, puta que pariu, entendeu? Porque é forte, cara, Talvez seja, tipo, sei lá, que nem você ter um carro esportivo ou um carro de track day. Assim, pra maioria das pessoas não é o que você vai querer dirigir todo dia. Mas vão ter dias em que ele vai ser exatamente o que você quer e vai te encantar, e não é pouco. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.